Shalom, shalom. Estamos aqui em mais um devocional diário. Hoje é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, ele está na sua segunda prisão. O livro de Atos registra apenas a primeira prisão de Paulo. Essa segunda, nós temos acesso pelos livros de história e de pesquisas sobre arqueologia, história da época com os historiadores. A primeira prisão de Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar, ele podia receber visitas, era uma prisão confortável e ele estava por perseguição religiosa. Nessa segunda prisão, o imperador Nero incendiou Roma e colocou a culpa em Paulo e usou como álibi que os únicos bairros que sofreram menos danos foram os bairros onde moravam os cristãos e os judeus. Roma tinha 14 bairros. Desses 14 bairros, 10 pegaram fogo e apenas 4 não pegaram tanto fogo, não foi muito incendiado, onde moravam mais os cristãos e judeus. Baseado nisso, o imperador Nero usou isso como desculpa para tirar a culpa acima dele e botou a culpa em Paulo e começou a perseguir os cristãos. Nessa perseguição, Paulo, como principal cristão, foi preso em uma prisão terrível, onde ele tinha os pés presos em um buraco, ele ficava da cintura para cima, com 2 correntes esticando em cada lado, um na esquerda e um na direita de seus braços, um local cheio de doenças, de ratos, uma prisão terrível. Paulo teve uma morte horrível. A morte que Paulo teve, cortaram a cabeça dele. Ele só teve a cabeça cortada porque era um direito dele como romano, mas foi uma prisão, infelizmente, os últimos dias de Paulo foram muito sofrimento, que ele sofreu por amor a Jesus. E dentro dessa prisão, ele dita a carta a um dos escribas que envia para Timóteo. Timóteo está como pastor em Éfeso. Timóteo conheceu as Sagradas Escrituras através da sua avó Lóide e sua mãe Eunice, que eram judias. O pai de Timóteo era grego. E ele se converteu através de Paulo, o verdadeiro pai na fé dele. Ele era um filho espiritual de Paulo. E Paulo, após as instruções da primeira carta, agora está instruindo para continuar a obra de Paulo. Timóteo era meio tímido, então Paulo exorta a ele assumir, pela imposição de mãos, o chamado de Deus sobre a vida dele. Paulo também exorta a confrontar os velhos mestres. Quando Paulo foi perseguido na segunda prisão, ninguém queria se afiliar a ele com medo de ser preso também. Então praticamente todos abandonaram Paulo. E Paulo exorta Timóteo a ficar firme na fé e não se envergonhar da prisão dele. Portanto, a palavra de Deus não estava aprisionada. Pelo contrário, a prisão de Paulo era uma prova que a palavra de Deus era real, que a palavra de Deus é verdadeira. E Paulo sabia que ele ia sofrer essas perseguições, e ele fala: meu morrer é Cristo, meu viver é lucro. E ele vivia para a obra e morreria para Jesus. Paulo foi um mártir. Nessa carta, a segunda carta de Timóteo, são instruções para Timóteo combater os falsos mestres que estavam seduzindo mulheres romanas ricas na igreja de Éfeso a trazer confusão, um falso ensino, pregando um falso evangelho, onde dizia que Jesus já tinha voltado. O versículo que eu trago em destaque hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz que levante homens idôneos para ensinarem a outros o que você tem aprendido de mim e ouviste de muitas testemunhas. O evangelho ele é passado através do discipulado. Então Paulo discipulou Timóteo e Timóteo agora tinha que discipular outros homens a discipularem outros homens. Nesse devocional de hoje, eu quero te dizer uma coisa. Para você aprender a palavra de uma maneira profunda, você precisa de um discipulador. E para você ensinar a palavra de uma maneira profunda, você precisa cumprir o ID de Jesus de fazer discípulos. O Evangelho é ministrado vida na vida, através de relacionamentos, através de comunhão, de amor entre irmãos. E tudo isso está incluído no discipulado. Aprenda a Bíblia, como nesse capítulo 2 também fala.
que temos que manejar bem a palavra da verdade. Shalom, shalom.